Família querida, irmãos e irmãs, graça e paz seja multiplicada sobre todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor derrame sobre todos nós espírito de sabedoria e de revelação. Nossos olhos sejam iluminados na plena revelação das riquezas da nossa vocação em Cristo. Que em todo tempo nosso coração se ilumine, nossos olhos possam ser tocados pela luz do Senhor, na certeza daquilo que Ele já nos entregou, naquilo que Ele já disponibilizou para a nossa vida, aquilo que está depositado como herança, e que Ele nos ilumine para que possamos ser bons administradores, fiéis administradores daquilo que Ele já estabeleceu a nosso favor, para cumprimento da nossa vocação. Amém? Forte abraço para todos, um tempo mesmo de comunhão, de fé, de celebração, de consolo. Eu tenho orado assim, especialmente essa semana, para que todo o tempo que nós estamos compartilhando aqui seja um tempo mesmo assim de consolo nos corações. E graças a Deus tem chegado muitos testemunhos, irmãos e irmãs testemunhando a respeito do toque de Cristo nas suas vidas, o toque de consolo, de instrução, o toque de fortalecimento, né, de cura da alma. Graças a Deus. Então eu estou muito grato ao Senhor por esse tempo assim muito especial de comunhão, de mesa, de relacionamento. E a gente continuar orando pelos irmãos, pelos amigos, orar pela casa do Marcelo e da Poliana, amigos tão queridos, muito chegados aqui, orar pelo ministério, a gente quer orar pelo ministério, somos todos gigantes. O Marcos e a Juliana compartilharam conosco aqui alguns desafios. Eu queria orar especialmente pela casa do Marcos e da Juliana nesse enfrentamento, então esses dias que passaram agora, um dos amigos do Gabriel, que é participante do grupo lá do nanismo, veio a óbito. Isso trouxe muita tristeza e também uma situação assim muito. Eu quero compartilhar isso assim para que a gente entenda a gravidade daquilo que a gente está tratando em termos assim dos preconceitos, né? Assim o movimento Somos Todos Gigantes recebeu, né, a comunicação de uma situação, uma família em que a mãe foi à escola para tratar com a escola a respeito do bullying de que o filho dela, portador de nanismo, vinha sofrendo na escola. E aí a conversa foi tensa, ela ficou nervosa, teve um AVC e veio a óbito. Então não é o Gabriel, é um amigo, um bebê de poucos anos que faleceu, e também essa mãe de uma criança com nanismo, que em função de uma situação de muito estresse, muita tensão relativa ao filho dela com nanismo, e veio também a óbito. Então a gente vai lidando, né, com essas coisas, esses dramas. Queremos orar pelos irmãos aí, orar pela família do nosso irmão Alfredo, lá de Araçatuba, e o Eliseu, o filho dele, que está lá como pastor da igreja, para que Deus dê graça, sabedoria, direção, fortalecimento, renovo aí, meu amigo. Amém? Que você seja renovado em graça. Vamos estar orando também por todos ali em Petrópolis, e a gente tem recebido notícias de lá, e muito desafiador, um tempo assim, muita angústia. O Adelardo, irmão nosso que estava lá, voltou hoje para Florianópolis, estava lá na frente lá. O Adelardo escreveu uma coisa assim muito forte, me impactou profundamente, né? Porque a gente está sempre trabalhando esses conceitos aqui nesse encontro nosso. Ele disse que, né,
o peso não é definido pela massa, né? Então, eles foram carregar uma criança de 3 anos, que foi resgatada dos escombros, morta, para entregar o corpo para a mãe, para ser sepultado. E ele conta então que aquele corpo carregado por 4 amigos que estavam lá fazendo resgate, aquele corpo pesava 1 tonelada até chegar nos braços da mãe. E é isso mesmo, né? Então, as coisas pesam o que elas significam, né? É até curioso isso. Para a cultura hebraica, não tem gordo nem magro, né? Tem leve e pesado. Porque a pessoa não é percebida na sua massa, mas no seu peso relacional, né? Amém. Então nós queremos orar por essa situação dramática e terrível que está acontecendo na Europa, a invasão da Ucrânia e algo assim, algo que realmente mexe, né, com nosso pensamento, nossas percepções espirituais. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua misericórdia, porque o Senhor, na Tua infinita bondade e fidelidade, nos permitiu estar aqui nesse dia chamado hoje. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. Fomos todos aqui, Senhor, chamados a ser luz nos dias de hoje. Não são dias melhores ou piores do que ontem, nem melhores ou piores do que amanhã, são os nossos dias. E a Tua palavra diz que o nosso desafio é que a gente seja relevante para a nossa geração. É isso que nós queremos, ó Pai. Nós não queremos comparar com os dias de ontem, nem queremos, ó Deus, estar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Nós queremos ser relevantes nos dias de hoje. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pelo bálsamo do Senhor derramado sobre a vida lá da casa do Alfredo, Eliseu, toda a família. Quero Te louvar, Senhor, Te bendizer pelo testemunho da Élvia, está sempre aqui conosco, a forma bendita como o Senhor tem iluminado o coração, que Élvia, o Senhor te fortaleça, Alfredo, que o Senhor te renove, Marcelo, Poliana, a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês, e nesse tempo de vale vocês possam ver a luz do Senhor. Senhor, faz brilhar a Tua luz, para que a mais densa treva se torne luz do meio-dia. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Clamamos, ó Pai, pela família, ó Deus, irmãos e irmãs, a família, o povo de Petrópolis. Clamamos, ó Deus, por misericórdia, por consolo, em tempos de luto, de angústia, de perda, de dano, Senhor, que a gente possa mesmo encontrar amigos que consolem e fortaleçam uns aos outros. Clamamos por todos aqueles que têm se disponibilizado a ser ajuda, socorro, nesse tempo ali em Petrópolis, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos compartilhando aqui sobre o toque de Jesus, né? E o toque que conduz, né? Que transmite, que comunica, que revela virtude, né? Não é o toque da ansiedade, não é o toque da expectativa, é o toque da virtude. Então Jesus não é acuado, Jesus não é sufocado, nem perturbado pela forma como a gente pressiona, a forma como a gente quer muitas vezes as coisas resolvidas de qualquer maneira, a qualquer tempo, e ele vai perceber no meio de toda esse frisson, essa agonia, aqueles que realmente querem
um tempo de virtude, de comunicação de virtude. Amém? Graças a Deus. Depois a gente compartilhou ainda sobre esse toque, né, no sentido de que ele vai nos tocar quantas vezes for necessário até que a obra dele na nossa vida se complete. Então ele não se dá por satisfeito por uma mudança. Aquele cego de Betsaida mudou. Ele era cego e agora ele enxergava. Mas Jesus não se contenta com mudanças parciais, ele não se satisfaz com um problema parcialmente resolvido, ele quer transformar o entendimento. O propósito de Deus é nos levar à estatura de varão perfeito. O texto lá diz que então, a partir do segundo toque, aquele homem via, discernia, distinguia todas as coisas. Essa percepção para todas as áreas da vida. Amém? Ao longe e distintamente. Depois a gente compartilhou ontem sobre o toque, né, de Moisés na rocha. A forma como muitas vezes a gente vai se impacientando, né, e ficando agressivo, sem perceber. A gente se torna agressivo, a gente se torna rude, né, violento mesmo. Então, às vezes, a gente pensa que a argumentação, né, o grito, a pancada vai resolver. E então é por isso que muita gente diz que quer resolver a coisa no grito, né, na pancada. E Deus diz: olha, você não vai perder a bênção da água, mas você não vai conseguir levar o povo ao seu destino. Mas a gente tem que voltar para o nosso interior, examinar a nossa interioridade e pensar que às vezes a gente está se limitando a fazer com que as pessoas acessem a bênção e não a promessa. Deixa os filhos de Deus iniciar o nosso coração aqui, amado. Vamos falar assim, pausadamente. A promessa de Deus não é a bênção. A promessa de Deus é o propósito. Muita gente está achando que as bênçãos são que é a promessa. Então elas estão perseguindo a bênção como promessa. Não. As bênçãos foram concedidas para que a gente possa alcançar a promessa. A promessa é o propósito. Então, às vezes eu estou me contentando com a bênção, achando que a bênção é a promessa. Não, Deus, tendo feito a promessa, nos abençoou. Então, Deus fez a promessa, nos abençoou, para que a bênção torne possível a nós alcançar a promessa. E a promessa é que a gente encheria a terra com a sua glória. Então, a violência do Moisés não fez com que ele perdesse a bênção, mas ele acabou não vivendo assim a promessa de ser a pessoa que faria o povo entrar na terra. Então ele entrou depois lá, tá bom? Amém, graças a Deus. Então, hoje a gente quer compartilhar algo, um outro toque. Jesus está aqui em Marcos 7, até teve alguém que nos comentários aí atrás eu vi que falou sobre isso, né? Então tá aqui, ó. Marcos 7, a partir do verso 31, que diz assim: ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. De novo, vamos entender isso aqui, que parece que isso aqui é uma pedagogia, né? A palavra de Deus está insistindo em nos mostrar uma coisa aqui. Nós temos que ouvir isso aqui e meditar, porque isso aqui é uma pedagogia. A gente viu aquele texto lá no capítulo 8, o cego de Betsaida, agora estamos vendo aqui o surdo mudo. A palavra de Deus diz que o povo vem, o povo traz o problema, e a gente já vem falando para Deus qual é o problema e como é que nós queremos que ele resolva. Amém.
A gente traz o problema e já vem na presunção, na prerrogativa, né, de dizer, ó, é o seguinte, o problema é esse e queremos que o senhor faça isso. E aí o texto diz assim, e tirando a parte de entre a multidão. O que é esse tirando a parte de entre a multidão, mano? É a transformação do nosso entendimento. Nós não estamos percebendo que a gente quer o Jesus da multidão, mas não quer o Cristo da relação. Então, Cristo é a forma como Jesus nos tira da multidão. Muitas vezes a gente não está percebendo quando nós estamos sendo afetados pela multidão. Por isso que ele diz, sacrifique a vossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, para que vocês não se conformem, não sejam conforme o pensamento desse século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então isso é renovação de entendimento, nos tirar da multidão. Tocou os seus ouvidos e cuspindo tocou-lhe a língua. Então Jesus tocou os ouvidos do surdo e colocou saliva e tocou a língua dele. Então ele era um surdo que, porque era surdo, falava com dificuldade. Então ele não é um surdo mudo, ele é um surdo que tem dificuldade de se expressar na fala, porque ele é surdo. Então Jesus toca os seus ouvidos e depois toca a sua língua. E levantando os olhos para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abra-te, ou abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então ele deu ordem, abre-te, e a palavra de Deus diz que abriram-se os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez. Vamos entender essa sequência. O toque de Jesus que abre os nossos ouvidos para que a gente possa testemunhar, compartilhar de modo próprio. Lembra que a gente tem insistido aqui num conceito, o toque de Jesus é para eu ultrapassar os limites da minha interpretação e entrar na dimensão da tradução. Tem alguém dizendo aqui, eu imagino, o Silfarne está dizendo isso aqui com propriedade, né, que a pessoa se torna muda por causa da surdez. Então ela não ouve e por isso ele tem dificuldade de falar. Por isso que o princípio da salvação é crie, por isso falei. E muitas vezes nós invertemos isso e estamos obrigando as pessoas a falar para que sejam salvas e não a ouvir para falar como um salvo. A gente inverteu a declaração de Romanos. A declaração de Romanos é aquele que crê e confessa. Então muitas vezes a gente presta atenção, o tanto isso é sutil. Então a pessoa, a Bíblia diz assim, se com teu coração creres e com tua boca confessares, a obra da salvação está completa em você, porque você confessa segundo o que você creu. Só que o que nós estamos chamando de crer com o coração para confessar com a boca é a expectativa de ser salvo. Por isso que quando a pessoa não ouve, ela não crê, ela não discerniu de maneira própria, ela fala com dificuldade. Então nós estamos tendo uma dificuldade de declarar, uma dificuldade de manifestar, de comunicar a nossa fé, porque nós estamos com uma dificuldade de ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então hoje as pessoas estão sendo estimuladas a um tipo de crença fundamentada no que nós temos para falar para Deus. Então nós usamos
Deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós usamos a palavra de Deus para falar com Deus a respeito do que nós queremos que Ele faça. Devagar. Muita gente está usando a palavra de Deus conforme a sua interpretação. São pessoas que não estão ouvindo. E porque elas têm dificuldade de ouvir, elas estão prisioneiras no falar. São surdas para o que Deus está falando. Então muitas pessoas estão surdas para o que Deus está falando. Porque elas leem a palavra de Deus em busca daquilo que elas querem falar com Deus para que Ele faça. Sendo que a palavra de Deus não é para a gente conversar com Deus a respeito do que nós queremos que Ele faça. A palavra de Deus é para a gente ouvir de Deus, para com autoridade fazer o que Ele quer que nós façamos. Então a salvação é pela graça, mediante a fé para boas obras. Então no fim, quem vai fazer, quem vai realizar, quem vai manifestar, quem vai trabalhar a libertação somos nós, porque ouvimos o que Deus já fez. Então muitas vezes nós estamos falando como quem tem dificuldade. E a nossa dificuldade em falar é porque nós estamos falando como quem interpreta. E nós estamos falando como quem interpreta porque nós estamos com dificuldade de ouvir. Nós estamos surdos para a voz de Deus. Então essa surdez para a voz de Deus faz com que eu fale com dificuldade, porque quando eu vou falar, eu falo como quem interpreta e não como quem conhece, como quem traduz. Então, amados, em nome de Cristo Jesus, o toque de Cristo é primeiro no ouvido e depois na boca. E Ele toca os nossos ouvidos, porque nós estamos com problema de audição. Muitas dificuldades que nós estamos tendo nas nossas relações não está na nossa dificuldade de falar, está na nossa dificuldade de ouvir a língua daqueles com quem nós queremos falar. Então é esse toque de sensibilidade, de percepção. Eu vou concluir a nossa reflexão hoje contando uma história do Ministério Sal da Terra, da banda Sal da Terra, quando a gente ainda era a banda Sal da Terra, lá atrás. Eu era solteiro ainda, eu devia estar mais ou menos com uns 27 anos, mais ou menos. Então isso tem aí muitos anos, né? Então vai aí para 37 anos. Então naquela época, desde aquela época, existia um evento que até hoje é famoso, desenvolveu muito, e na época ele estava assim, né, no começo, que é a celebração da Paixão de Cristo, lá na cidade artística de Nova Jerusalém, em Pernambuco, no Nordeste. Então, um empresário local lá, um fazendeiro, lá tinha, né, sempre teve lá as celebrações da Paixão de Cristo na vila. E eles faziam lá uma encenação com os moradores da vila e tal. E ele, vendo aquilo, uma tradição, ele decidiu construir um teatro aberto, como uma réplica de Jerusalém, para quem não sabe. E aí ele construiu esse teatro aberto lá. E é grande, é um dos maiores teatros abertos do mundo, porque são várias, cada cena. Então a casa de Pôncio Pilatos, a casa de Herodes, o Monte da Transfiguração, para cada cena da Paixão de Cristo tem um auditório. Então quem movimenta é o povo, a cena vai mudando, então você vai acompanhando a Paixão de Cristo, os guardas vão conduzindo a gente, é como se tivesse medo, se fizesse parte da multidão. Aí tem gente vestida a caráter no meio da multidão, enfim.
E a gente foi convidado pelas igrejas lá para fazer evangelismo. A gente ia fazer um evangelismo na feira que ia da cidade, esqueci o nome da cidade lá, acho que é até o teatro. Então, fizeram uma avenida, uma rua asfaltada, bem sinuosa, que deve dar mais de 1 quilômetro, e entre essa vila onde era encenada Venda Nova, então lá na vila de Venda Nova, até a cidade cenográfica de Nova Jerusalém, tem uma feira, e nessa feira vende tudo, e é dos dois lados, e a multidão passando ali no meio da feira. Então a gente ficou sabendo que eles iam colocar o palco para a banda tocar, então a gente ia lá fazer evangelismo no meio da feira. Então a igreja montou um palco bem no meio dessa feira lá, e o povo ficava andando na feira, a gente fazia lá uma apresentação evangelística umas 3, 4 vezes por dia. Como a igreja na época não tinha recurso para cobrir a despesa de viagem, e a gente sempre procurou a gente mesmo levantava o recurso, a gente mesmo ajudava as igrejas a cobrir a despesa, né, das nossas viagens. A gente fretou um ônibus, a igreja ia poder ajudar assim, com menos de 30% do valor do ônibus, uns 20%, e o resto a gente ia ter que, é uma história, vai prestando atenção aí, o resto a gente ia ter que levantar por conta própria. Aí nós tivemos a ideia de, do lado do palco que ia ficar na feira, a gente ia montar uma barraca de produtos típicos de Minas Gerais. Então o ônibus saiu de Uberlândia, passou em Araxá, nós enchemos o porta-mala com doce, tudo de Araxá e de Minas, e levamos todo o material para fazer a barraca do lado do palco. Então a gente fazia o evangelismo no palco, depois de si ficava lá na barraca. Isso foi legal porque a gente acabou se misturando com os feirantes, foi uma outra forma da gente fazer evangelismo lá. Muito interessante, foi uma experiência assim. E aí, a maior parte do nosso produto era doce. A barraca chamava É de Minas Uai. Fizemos uma placa grande na barraca de Minas, a gente ficava ali vendendo. E levamos, quem conhece os doces mineiros, por exemplo, a gente teve que abrir um vidro daquele doce mamãozinho, sabe aquele mamão enroladinho, aquele mamão enrolado, que é feito lá da polpa lá com a casca do mamão. E aquilo é tão bem feito, enroladinho, que o povo lá não acreditava que era de verdade, eles achavam que aquilo era uma pintura no vidro. Então a gente teve que abrir para fazer uma degustação, porque eles não acreditavam. Beleza. Um dos doces que a gente achou que ia vender muito era a ameixinha. Quem é de Minas e Goiás sabe o que é a ameixinha. A ameixinha é um doce de queijo. Ele é feito às vezes mais comprido ou em bolinha. Então ele tem ele em bolinha na calda e tem ele a bolinha de doce de queijo cristalizado. E a gente levou muita ameixinha, foi isso que vai arrebentar, porque a gente gosta muito. Chegamos lá, a gente foi vendendo todos os doces, vendendo produto, tarará, e as ameixinhas encalhavam, porque todo mundo que chegava perguntava: que doce é esse? Ameixa. Que doce é esse? Ameixa, ameixa, ameixa. Vendia nada. Quando chegou no penúltimo dia, a gente resolveu dar uma volta na feira. Então a gente foi andando na feira, andando até lá no fim. E o que a gente percebeu? Que uma das coisas que mais tinha na feira para vender era queijo. Queijo coalho, queijo com mel, queijo assado, queijo em pedaço. Mas esse povo gosta de queijo. Aí, voltamos lá para a barraca e eu compartilhei com os irmãos. Falei: irmãos, nós estamos falando a língua errada, porque nós estamos surdos. Não é ameixinha, é doce de queijo. Aí pusemos tudo lá, os encaldos cristalizados, e metemos uma placa grande lá: doce de queijo. Aí o povo chegava e falava assim: não tem doce de queijo. Já tem, abrimos para degustação. Aí o povo degustava o de encalda, degustava o cristalizado. Eu vou falar uma coisa para você: deu fila, deu briga na fila para comprar o doce de queijo. A ameixinha não vendeu nada, mas o doce de queijo vendeu tudo.
Amém? Nós precisamos ser tocados nos ouvidos. Nós não estamos sabendo falar, porque nós estamos impregnados de entregar a nossa interpretação e não de ser uma boa tradução. Tem lugar que é ameixa, mas tem lugar que é doce de queijo, tem lugar que é queijadinha. E às vezes a gente acha que as pessoas estão com dificuldade de ouvir. As pessoas estão com dificuldade de ouvir, eu quero compartilhar, mas ninguém quer ouvir. Não, mano. As pessoas estão com coceira nos ouvidos. As pessoas estão arrendando pregadores para falar para elas o que elas querem ouvir. O problema é que às vezes nós não estamos conseguindo falar de maneira própria, porque a gente não está conseguindo ouvir de maneira própria. Bastou a gente andar um pouco para ouvir as pessoas que a gente conseguiu falar com elas. Glória a Deus. Que o toque de Jesus possa abrir nossos ouvidos para libertar nossa língua. Às vezes nós estamos querendo obrigar as pessoas a entender o que a gente está falando, sem antes a gente ouvir o que elas estão falando. Amém? Paulo, quando entrou em Atenas, primeiro foi ouvir o que os atenienses diziam, para depois poder falar numa língua que eles entendessem. Amém? Abre o seu coração para ouvir as pessoas sem ficar ofendido, ouvir as pessoas sem ficar com medo, ouvir as pessoas sem ter que se defender. Parece que os cristãos hoje não têm maturidade para ouvir as pessoas sem ter que se defender delas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço. Fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser, para mais um toque de Jesus na nossa vida. Forte abraço.